No dia 14 de maio celebra-se a festa de São Matias Apóstolo. Vamos ler nesta ocasião a primeira leitura da liturgia do dia de hoje. Está no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 15, na qual se narra como foi escolhido, como foi a eleição de Matias. Nela vemos uma fotografia, uma radiografia da vida interna, da estrutura interna da Igreja. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. Estavam reunidas umas 120 pessoas e disse: Irmãos, tinha de cumprir-se o que o Espírito Santo, por boca de David, tinha predito na Escritura acerca de Judas, aquele que serviu de guia aos que prenderam Jesus, pois era do nosso grupo e recebeu em sorte partilhar este ministério. E é que no livro dos Salmos está escrito: que a sua morada fique deserta e que ninguém habite nela, e também que o seu cargo seja ocupado por outro. É necessário, portanto, que um dos que nos acompanharam desde o tempo em que o Senhor Jesus conviveu conosco, começando no batismo de João até ao dia em que nos foi tirado e levado ao céu, se associe a nós como testemunha da sua ressurreição. Propuseram dois, José chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias, e rezando, disseram: Senhor, tu que penetras o coração de todos, mostra-nos qual dos dois escolheste para ocupar o lugar deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançaram sortes, a sorte caiu sobre Matias e associaram-no aos 11 apóstolos. Esta eleição de Matias para substituir Judas é analisada por São João Crisóstomo, padre da Igreja dos primeiros séculos, e ele sublinha como já a Igreja atua nesse momento com ordem e com autoridade, e que é Pedro, o primeiro Papa que tinha sido escolhido por Jesus para ser rocha. É Pedro quem aparece exercendo esse ministério de presidência do Colégio Apostólico. Pedro toma a iniciativa, interpreta as Escrituras. E nas Escrituras ele vê que estão chamados a substituir aquele que tinha traído Cristo. Propõe uma solução, guia a comunidade, ou seja, começa visivelmente o governo eclesial de Pedro. A eleição que fazem não é arbitrária. Os apóstolos não escolhem o mais brilhante, mas, diz o texto, aquele que tinha acompanhado Jesus desde o princípio e que foi testemunha da sua ressurreição. Tinham de escolher entre eles para que pudesse ser apóstolo, porque a autoridade apostólica nasce de ter sido testemunha do ressuscitado. E recorrem a um sorteio, sim, mas não por superstição. Primeiro fazem oração. Não é um lançar sortes, em segundo lugar, que significa caso pagão, não. Porque primeiro rezaram e depois confiam o resultado a Deus, lançando sortes. Ou seja, nós discernimos e que Deus decida. Mas também São João Crisóstomo comenta que isto é antes de Pentecostes, que depois de Pentecostes a Igreja já não voltará a usar o método de lançar sortes, porque depois de Pentecostes o Espírito Santo atuará de uma maneira mais explícita. E já a eleição dos sucessores dos apóstolos não será feita lançando sortes, porque o Espírito Santo já está a assistir à sua Igreja de uma maneira mais explícita. Curioso, não é? Curioso o comentário que faz São João Crisóstomo sobre que retrato existe já da primeira Igreja por ocasião da substituição de Judas por Matias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.